Espírito Santo, que ela possa ser usada, as palavras sejam direcionadas aos corações que estão abertos para ouvir, não aqueles que não querem, que são curiosos, rancorosos. Esses não, Pai. Eu quero que aqueles que estão dispostos, corações abertos, para que haja mudança neste bairro, nesta cidade, nesta região. Que teu Espírito Santo mova neste momento corações, neste momento que estão nos vendo, meu Pai. Que possa mudar a vida deles, segundo a palavra que vem do teu Espírito, em nome de Jesus. A paz do Senhor, satisfação em estar aqui nesta noite, satisfação grande estar aqui neste lugar, onde por muito tempo, eu e minha família, nós servimos ao Senhor aqui. Aprendi muito neste lugar. Estou feliz em ver rostos. Joana Salles. Pastor Marcos, eu ainda estou ruim de estacionamento, Pastor Marcos. E sua esposa Josi. E o casal que nos convidou, esse casal de amigos, Regilene e Carlindo, esse casal lindo. Eu digo por ela, viu, lindo. Mas eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite. Família. Essa que está filmando aí, eu vi essa menina, acho que ela tinha uns 4 anos. Está a coisa mais linda hoje. Família. Toda família tem problema. Quem tem problema na família? Eu tenho. E quem diz que não tem problema é porque a família tem problema e quer encobrir e não resolver. Porque a família é o alvo maior do inimigo das nossas almas. Porque ele não tem uma família. Ele não faz parte da família de Deus. Então a família sempre será alvo. Culto de celebração da família, o versículo base, usado com muita sabedoria, está em Gênesis 17:2. E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Promessa que o nosso Deus deixou para aquele homem de Deus. Mas não saindo do tema das promessas de Deus que iam se multiplicar na vida de Abraão. O Senhor me leva no mesmo livro, mas em uma outra direção, para falar de família também. De família que tem problemas. E quando nós ainda lemos sobre Abraão, é muito interessante porque nós começamos a ver que capítulos antes, quando lemos capítulos antes, ali em Gênesis 13, mais ou menos pelo versículo 14, 15, a palavra de Deus diz que depois que Ló se apartou dele, depois que Ló se aparta dele, o Senhor fala: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, hei de te dar, a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Tem momentos que as promessas não chegam na sua vida, porque tem que tirar a gente do seu caminho. As promessas foram apresentadas a Abraão quando ele se apartou de Ló. Tem promessas que são coletivas e tem promessas que são individuais.
Você já ajudou, você já colaborou, você já fez tudo, pronto, agora é hora de caminhar. E muitas vezes amar não é andar junto, é ir cada um para o seu lado. Estranho, né? Mas é bíblico. Em Eclesiastes 3 diz que há tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. O Senhor essa noite está falando com alguém, provavelmente não esteja aqui, mas esteja no conforto da sua casa. Obrigada, serva. Tem coisas para tirar do seu caminho. Tem gente para tirar do seu caminho. Tem amigo que você pensa que é amigo. Tem amor que você pensa que é amor. E tem bênçãos para te entregar. Mas é só para você. É para você. No capítulo 25 começa a saga de uma família. No capítulo 25 de Gênesis começa a saga de uma família. Começa o nascimento de Jacó e Esaú. Nós vamos falar do nascimento de duas crianças que nasceram totalmente diferentes. Quem sabe o nosso modo de pregar, eu digo nosso modo porque é o Espírito Santo e a minha pessoa, porque sozinha eu nada faria. Não criem expectativa na pregadora, mas recebam o que vem de Deus. E prometo-vos uma coisa: eu só irei até onde o Espírito Santo me levar. Estamos falando do nascimento de gêmeos. Mas gêmeos diferentes. Um nasce ruivo. Nada contra os ruivos. Peludo, forte. O outro não. Mas o outro já nasce agarrado ao calcanhar do irmão. É muito interessante porque desde a gravidez a mãe já penava, já sofria. Havia uma luta dentro daquela barriga. Aquela barriga era inquieta. E ao momento que ela pergunta para Deus: Deus, o que é isso? E Deus diz para ela: olha, dentro do seu ventre tem duas nações, dois povos que se dividirão em terras estranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Os gêmeos nascem. E os gêmeos crescem. E quando as crianças vão crescendo, você consegue perceber a personalidade de um e de outro. Esaú era varão forte, perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E como existe essa diferença nas famílias. O pai gostava mais de Esaú, a mãe amava Jacó. Como existe diferença nas famílias. E às vezes essas diferenças são plantadas sem que a gente perceba. Existem duas meninas e alguém chega e elogia uma, fala: como você é bonita. Pronto, a outra já se acha feia automaticamente. Existem dois meninos, dois filhos, mesmo pai, mesma mãe. Um é elogiado e fala: você é muito inteligente. O outro já se acha burro, já não se acha inteligente. Aquilo vai evoluindo dentro dele, aquilo vai crescendo, há uma guerra. E isso acontece dentro das nossas famílias. A mesma criação, a mesma comida, a mesma bebida, mas as pessoas são diferentes. Mas os pais, eles têm que avaliar. E essa crise, essa pandemia, que foi permissão de Deus, é para que o pai olhasse no olho do filho para saber o que está acontecendo.
Porque as famílias não tinham mais tempo de olhar uma nos olhos dos outros. Existem donas de casa com depressão e a família não percebe, porque ninguém olha. Os filhos adolescentes não conversam mais com o pai, com as mães. A conversa de uma filha adolescente com a mãe é: a comida está pronta? Onde é que está a minha roupa? Como se a mãe ou como se o pai fossem empregados. Adolescentes deprimidos, subjugados, mas os pais não tinham tempo de olhar no olho. E Deus criou, Deus permitiu uma situação de aglomerar todo mundo dentro de uma casa para olhar no olho e dizer: ei, você não está bem, tem alguma coisa aí. E eu garanto que existe uma lista de anotações de coisas para fazer quando passar essa pandemia, já criada pelas famílias. É providência de Deus. E dessa forma esses meninos foram crescendo. E Esaú, eu imagino Esaú, no mundo de hoje, Esaú era aquele atlético, bombado, bronzeado, aquele que agradava o pai, aquele que brigava na rua, aquele que o pai perguntava para ele: e aí, meu filho, como é que foi aquela caça? Ele contava: olha, pai, foi assim, eu fui, aí eu peguei, ele se escondeu, fui por trás, peguei ele. Enfim, as conversas de Esaú agradavam ao velho. Isso acontece também nas famílias. Já Jacó perguntava para a mãe: mãe, eu já cuido ali das ovelhas, mas como é que faz esse cozido aqui? Ah, meu filho, é assim, ó, você vai pegar as lentilhas. Tendências diferentes, dons diferentes. Um puxava mais para o gosto do pai, o outro puxava mais para o gosto da mãe. Mas nós temos que ter a sabedoria hoje em dia de quebrar essa linha, de quebrar esse paradigma. Seja como for, meu filho, eu te amo. Seja como for, minha filha, eu te amo. E hoje os problemas são muito maiores. Hoje os problemas são droga, depressão, homossexualismo, e o amor tem que ser o mesmo. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele ama o pecador, Ele abomina o pecado. Vou mudar de assunto, senão o negócio vai ficar pesado. E um dia, Esaú chegava de uma caça e estava muito cansado, e seu irmão havia feito um guisado delicioso, e o irmão Esaú, eu não imagino Esaú polido, Esaú educado, Esaú delicado. Eu acho que Esaú chega em Jacó e fala: me dá aí um prato desse guisado. Eu imagino, minha imaginação é fértil. E Jacó aproveita o momento. Eu dou. Passa para mim a sua primogenitura. E tem uma frase de Jacó, e tem uma frase de Esaú que me abala. Ele diz, vou parafrasear: eis que estou pronto a morrer, e para que me servirá a primogenitura? Eu estou com fome, eu não posso comer a primogenitura. Sabe o que me faz lembrar? Sabe o que isso me ensina, irmãos, irmãs? Pessoas guiadas pela carne. Pessoas guiadas somente pela carne. Quer matar o desejo da carne, o resto não importa. É uma pessoa dessa, ela é incapaz de jejuar, ela é incapaz de virar o rosto com algo que lhe atrai e não deveria atrair. É uma pessoa movida pela carne e não dá valor às coisas espirituais, não dá valor à primogenitura e às bênçãos que acompanhavam a primogenitura. Mas Jacó sabia o que estava fazendo.
E naquele tempo a palavra valia. Quando a gente continua lendo o livro de Gênesis, nós vemos que Isaac, ele morreu cego. Praticamente morreu cego. A vista era muito curta, mas ele já era cego em vida. Eu digo que tem gente que enxerga e não quer enxergar. Eu te provo isso na Bíblia, aqui em Gênesis. No versículo 26, no capítulo 26, no versículo 34, está escrito: ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. E essas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Ele já dava sinais de desobediência. Ele já dava sinais que ele não dava valores para as coisas importantes de Deus. Ele já dava sinais, mas o velho Isaac, ele não queria enxergar. Tem gente que vê, mas não quer enxergar. Vê, mas não quer corrigir. Mas a Bíblia não diz que nós temos que corrigir, nós temos que falar. Senão o sangue daquela pessoa recairá sobre nós. Nós temos que falar. Você gostou ou não gostou? Problema seu. Eu tenho que falar. E Rebeca escuta uma conversa do velho Isaac, dizendo a Esaú que ele já estava no final dos seus dias e que ele fizesse um guisado e levasse uma caça, a última caça que ele ia comer, para que ele abençoasse. Rebeca corre, conta para Jacó, monta o cenário. E ela ainda diz: meu filho, sobre mim seja toda a maldição, somente obedece a minha voz. E ali foi feito um grande teatro, onde o velho Isaac abençoa Jacó como primogênito e não Esaú. Você quer saber como é a bênção? Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, e recurvem-te a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Muito forte. Uma aliança eterna. Saindo Jacó, chega Esaú e percebe toda a armação. No capítulo 27, no versículo 41, a palavra de Deus diz: e aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção, que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Era uma pendência. Era uma sentença de sangue. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem pendências que têm que ser corrigidas. Eu vou dizer uma coisa mais forte para vocês. Tem pendências na família que têm que ser corrigidas. E Rebeca, como quando soube, ela manda Jacó para Padã Arã, para a terra do seu irmão. Imediatamente, para que ele não fizesse o que o irmão fez, casasse com as mulheres de Canaã.
E Esaú mostra mais uma vez o seu caráter. Por que ele não merecia a bênção da primogenitura. No versículo 28, no capítulo 28, do versículo 8 do livro do Gênesis, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram maus aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael, ou seja, a terra dos descendentes de Ismael, e tomou para si mulher, além das suas mulheres, Malate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Mais um desgosto. Porque um abismo, ele chama outro. Aqui está mostrando todo o contexto do caráter de Esaú. E por que ele não poderia receber primogenitura. E no mesmo instante, Jacó aceita o pedido de seus pais, vai para Padã Arã, e ali ele começa a ter um relacionamento com Deus. Porque às vezes, para ter um relacionamento com Deus, todo mundo tem que sair de perto de você. Porque às vezes, para ter um relacionamento com Deus, aquele que te ajuda tem que parar de te ajudar. Para ter um relacionamento com Deus, aquele que é sua escora tem que parar de se escorar. Para ter um relacionamento com Deus, você tem que ficar só, sem ninguém te ajudar. Para você entender que a providência vem de Deus. Ele começa a ter um relacionamento com Deus, e o início de tudo me chama a atenção, porque a primeira noite que ele passou fora de casa, ele fez de uma pedra um travesseiro. Ei! Ele teve bênçãos, mas ele também teve um momento de fazer do travesseiro uma pedra. Tem gente que quer subir, mas não quer ter percalços na vida. Você acha que é agradável se abraçar com uma pedra para dormir? Mas ele fez isso. E ali, naquela noite, Deus já falou com ele. E Jacó fez um voto: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para me vestir, e em paz tornar a casa de meu pai. Veja que era um sonho que ele tinha de retornar à casa do seu pai. O Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei um dízimo. Aqui era um pacto. Aqui era um início de uma aliança. Ele prossegue na caminhada. Ele encontra Labão. Ele também encontra a família de Labão. Ele encontra Leia e encontra Raquel. A palavra de Deus diz que Leia, em Gênesis 29, tinha os olhos tenros. Até hoje eu não entendi o que é isso mesmo. Leia tinha os olhos tenros. Alguns dizem que ela era estrábica. Outros dizem que é aquela pessoa que tem um olhar murcho, triste. Ela tinha um olhar estranho. Mas Raquel não. Ele se apaixonou por Raquel. E ali, na casa de Labão, o irmão da sua mãe, seu tio, ele pediu Raquel como esposa e se ofereceu para servir Labão por 7 anos. E a palavra de Deus diz que 7 anos para ele foram como poucos dias. Porque quando você está atrás daquilo que você quer, o tempo, você tem certeza que você vai receber aquilo? Então,
Terminam-se os 7 anos. Labão faz uma grande festa. Só que quem é colocada na tenda? Jacó não percebeu, não sei se o vinho tinha tomado seu juízo, não sei se a euforia tinha cegado seus olhos, eu não sei o que foi. Eu só sei que a Bíblia diz que ele entrou a ela e pela manhã viu que era Leia. Eu quero te dizer uma coisa que fala de família também. Fala de casais. Tem gente que casou com Raquel, mas vive com Leia. Tem gente que casou com Raquel, mas vive com Leia. Porque a beleza, a doçura, ela não prossegue mais dentro do casamento. E tem gente que casou com um príncipe e levanta com um cavalo batizado das 4 patas, dando coice. Ele não dá bom dia não, ele dá coice. Desfigura a essência do casamento, da união, do amor. Aqui é uma decepção figurativa, mas ela é verdadeira. Só que tem uma coisa: Labão estava com razão, porque era a tradição da terra que a mais velha se casasse primeiro. Mas você não me perguntou nada, você só disse que queria Raquel. Mas a tradição da nossa terra, ei, você tem que saber onde você está pisando. Ei, jovem, jovem que está em casa, você tem que saber onde você está pisando. Tem que ter noção. Qual é o estatuto dessa igreja? Onde é que eu estou entrando? O que, que eu posso fazer? O que, que não posso fazer? Para depois eu se tornar rebelde. Saber com quem vai se casar. Saber quem você vai escolher, porque a alma farta, ela pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Chegou uma bonitinha, é de Deus. Chegou um bonitão, vixe, é de Deus, purinho na terra. Mas quem tem a alma farta, que quer dizer a alma cheia do Espírito Santo de Deus, tem o discernimento necessário para dizer: é bonito, é rico, mas não é o que Deus separou para mim. É bonita, é elegante, mas não é o que Deus separou para mim. Eu espero no Senhor. Espera no Senhor, que você não vai se arrepender. E mais 7 anos ele trabalha para o Raquel. Ô mulher cara, Farias disse que trabalhava 14 anos por mim. Ele falou. Ele consegue se casar com Raquel depois de 14 anos. Depois desses 14 anos, ao invés de se libertar de Labão, ele trabalha mais 6 anos para Labão. Completam-se 20 anos. Aí tem a história das ovelhas malhadas, das ovelhas, né? Mas no capítulo 31, que tem que ser breve, já estou passando o horário, tinha mais coisa para dizer. No capítulo 31, disse o Senhor a Jacó. Capítulo 31, no versículo 3, disse: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Era um sonho que ele tinha, mas havia uma pendência.
Tinha uma coisa que não estava resolvida lá atrás. Tinha o ódio do irmão. E é muito interessante porque ele manda os servos na frente. Ele manda presentes. Ele manda gado, bois, jumentos, ovelhas. 3 vezes na frente para aplacar a ira do irmão. E eu falava: Senhor, o que o Senhor quer dizer com isto? Está no capítulo 32. Jacó envia mensageiros a Esaú e manda presentes, manda camelos, manda vacas, manda ovelhas. Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? O que eu vou mandar? Qual o presente que eu vou entregar para essa pessoa? Para consertar essa pendência? O Senhor falava: a oração. A oração vai na frente. A oração vai amansando o coração. E é muito interessante que ele vai numa ordem, que eu também tinha que falar sobre o Val de Jaboque, mas o tempo já é corrido. Ele põe as servas e seus filhos na frente, nessa caminhada. Está no capítulo 33, no versículo 2. Ele põe as servas e seus filhos na frente, ele põe Leia e seus filhos atrás, porém Raquel e José seriam os derradeiros. Ele mesmo passou adiante, inclinou-se 7 vezes. Aqueles que ele mais amava, ele deixou para o final. Se acontecesse alguma coisa, aconteceria com os da frente. Mas aquele que ele mais amava, ele deixou perto dele. Então Esaú correu ao encontro, abraçou, lançou sobre o seu pescoço, beijou e choraram. Ei, você pensa que vai ter rejeição e não vai ter. O mesmo desejo de paz que você tem, essa pessoa que está magoada também tem. A palavra do Senhor diz: se você tem uma oferta, mas há algo contra um irmão, vá até o seu irmão, peça perdão, senão nem a sua oferta ele vai aceitar. E eu não estou falando de famílias individuais, eu estou falando da grande família de Cristo. De nós. O que eu aprendo por isso? Não deixe o tempo passar. Resolva as suas pendências. Eu tenho um exemplo vivido. Horrível, 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 horrível. Um dia, antes do meu pai passar para o Senhor, eu fui até ele. Cheguei na porta do quarto dele. Ele estava dormindo. Eu não quis acordá-lo. E eu disse: amanhã, nesse mesmo horário, eu volto para falar com o pai. E outro dia ele se arrumou, se perfumou, deitou para me esperar e passou para o Senhor. E eu não tive a oportunidade de ter a última conversa com meu pai. Não perca a oportunidade. O amanhã não nos pertence. Para fechar, falando sobre a família, quando você chega no versículo 12, com a satisfação de Esaú e vê o irmão que abraçou, que beijou, que ali o inimigo das nossas almas foi derrotado, caiu por terra toda a ira.
E é isso que tem que acontecer nas famílias, é isso que tem que acontecer com as pessoas. Não vale a pena perder tempo com ódio, com guerra, com rancor. Não vale a pena, não há tempo para isso. Esaú disse: ei, irmão, caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém Jacó disse: meu Senhor, sabe que esses filhos são tenros, pequenos, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite, e se as afadigarem um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu Senhor diante da face, passe o meu Senhor diante da face de seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, conforme o passo dos meninos, até que chegue ao meu Senhor e sei. Ei, aqui era um convite. Talvez ele tenha passado o braço assim no ombro do irmão e falou: irmão, vamos ali tomar uma cerveja, vamos comemorar, vamos. 20 anos sem se ver, irmão, vamos, larga tudo aí, vamos embora, vamos curtir, hoje vamos curtir. Jacó disse: não, eu tenho uma família. Eu tenho crianças pequenas. Eu tenho idosos. Eu tenho gado de leite. E eu tenho que ir devagar. Mas eu chego lá. Vai na frente. Eu vou andando como minha família pode andar. Tem filho pedindo celular que o pai não pode comprar. Tem mulher pedindo roupa que o marido não pode pagar. Rei, tem que ser no pasto do gado. Já viu o pasto do gado? Um pezinho, outro pezinho, devagarinho, para não se cansar. Mas você vai chegar. Tem gente que vai tropeçar no caminho, tem gente que vai se desviar, vai. Mas você tem que puxar pela mão. Vem aqui. Volta para cá. Vamos devagarinho. No pasto do gado. E todos vão chegar às mansões celestiais. Toda a sua família. Não importa o que aconteceu. Não importa se desviou. Não importa se há homossexualismo. Não importa o tipo de erro, não importa. Os outros podem ir na frente porque tem família que compete com família, mas a família de Deus, ela prossegue no pasto do gado. Você sabia que tem família que compete com família? Meu apartamento é um por andar, o meu, ele no seu elevador, ele cabe todinho. Ei, cada um conforme o que Deus quer, mas que seja sem revolta, com conformidade no passo do gado. Eu tenho outra coisa para te dizer nessa noite. Ei, é rapidinho, já extrapolei o tempo. A adversidade é pontual. Esse problema vai passar, mas a vida com Jesus, ela é abundante e verdadeira. Se você quer se entregar para Jesus hoje você tem essa oportunidade. Dê um sinal, mande uma mensagem. A igreja vai atrás de você, vai te acompanhar, vai orar por você. Ei, mas se junte a esta grande família de Deus no passo do gado. E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz, amados. Quero orar